Oi, eu sou o Tortos, e bom, imagine que você é um dos maiores e melhores canais de animação da gringa, e por causa disso você conseguiu a grande conquista de ter uma animação feita pela Netflix. Até aqui só coisa linda atrás de coisa linda. Porém o problema é que seu desenho lançou, mas chega a ser bizarro de tão chato que ele é. Mais chato até do que o dono desse canal que tá falando com você. Mas beleza, vamos lá, só dessa vez. Um dos meus canais favoritos de animação da gringa é a Jaden Animations, que eu conheci por causa do canal The Aldous Out, que eu provavelmente tô falando o nome errado, mas antes disso era o meu canal favorito de animação. Antes de, claro, eu conhecer a Jaden Animations. Entretanto, como eu já disse, o mano ainda é um dos maiores canais que fazem animação na gringa. Sério, os vídeos dele são absurdos de bom. A qualidade da animação melhora a cada vídeo, as piadas são muito boas, as referências são incríveis. E com tudo isso sendo dito, eu te confesso que, poxa, eu fiquei muito feliz e mega animado com a notícia de que ele estava ganhando uma animação na Netflix. Meu primeiro pensamento foi, caramba, as animações dele aqui no YouTube já são boas assim, imagina o que ele não vai fazer com orçamento e equipe gigante. E realmente, quando o desenho saiu, deu pra ver que a animação é mais fluida até mesmo que ele deveria. O traço, na minha opinião, é bonito, porque é basicamente o mesmo das animações que ele já fazia no YouTube, o que é uma ideia bem legal de se aplicar em uma animação geral. Mas de resto, o desenho, na minha opinião, é bem chato em quase tudo que ele tenta fazer. Mas tá bom, vamos lá, sobre o que é o desenho. Basicamente é sobre esse garoto chamado James, que não ironicamente é o nome do criador do desenho, que tem como melhor amigo Max, um jacaré modificado que sofreu experimentos no passado. E assim, esse desenho é aquele formato padrão de um episódio, uma aventura totalmente aleatória e sem conexão com a última. Mas logo de cara, no primeiro episódio, a história é basicamente o seu amigo James e o Max tentando fazer o café da manhã perfeito. E para isso eles simplesmente transformam uma torradeira em uma torradeira bebê com vida. E o episódio segue com eles tentando cuidar dessa torradeira que eles deram vida, como se fosse uma filha, já que querendo ou não, eles literalmente criaram isso. Porém eles são péssimos nesse trabalho, a torradeira se torna maligna e eles precisam destruir ela. E o episódio termina com eles achando que conseguem destruir a Torras. Mas isso na verdade não aconteceu, ela ainda tá viva e pronta pra vingança. E assim, já nesse primeiro episódio, o desenho ele já me dá uma boa desanimada com alguns problemas que ele já mostra logo de cara. O primeiro é a dupla de protagonistas e a dinâmica deles que é tão chata que chega a ser bizarro. E você vai ver eu falando muito isso, mas querendo ou não, na minha visão, isso é um fato. Enfim, eles são muito sem sal, sem graça, sem vida e sem identidade própria. Por mais que eles não copiem características de outras 365 desenhos que já fizeram essa ideia de um protagonista e seu melhor amigo sendo algum bicho, ainda assim eles não têm uma identidade própria. A química deles é tão desinteressante que faz com que o Max e o James sejam a coisa mais tanto faz do desenho, o que já mostra que as coisas não estão indo bem. Afinal, quando seus protagonistas não são no mínimo carismáticos, é uma bandeira vermelha gritando na tua cara. Tipo, é o seguinte, pelo menos comigo, eu não me interessava muito em ver mais coisas sobre os dois, nem tinha vontade de saber as coisas básicas sobre esses personagens, tipo, como que o Max e o James se conheceram, como que eles eram amigos, você simplesmente não sente essa vontade. E seguinte, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou gostar, e eu vou gostar demais, não, é sacanagem. Seguinte, não é uma comparação, é só um exemplo. Pega o primeiro episódio de Hora de Aventura, logo de cara nesse mesmo episódio, eu acho a dinâmica do Finn com o Jake muito boa, prende a atenção e chama a minha curiosidade, e eles nem são foco direito nesse episódio. Quanto mais eu via dos dois, mais eu queria saber sobre eles. Já aqui nesse desenho, o Max e o James, eu não sinto nada disso, eles são só sem graça mesmo. Já no episódio 2, basicamente o James, por alguma razão, ainda tem um Nokia tijolão como celular, e pra que a mãe dele confie no garoto o suficiente para dar um smartphone pra ele, digamos que o menino precisa provar que é cuidadoso e responsável. E como ele acaba tendo que provar isso? Bom, a mãe dele, que é uma cientista, transforma ele literalmente em um smartphone vivo, e ele precisa passar um dia inteiro sem nenhum arranhão, risco ou quebrado. E o episódio passa basicamente quase 20 minutos com ele tentando fazer o máximo possível isso, de não se arranhar nem se destruir, e obviamente ele não consegue. E aqui a gente tem mais um problema que me incomodou, a comédia da série. Ela não é ruim, eu genuinamente me veria rindo de algumas piadas, se elas fossem mais bem feitinhas e tivessem um time melhor, porque isso é o maior problema da comédia dessa série. Pelo menos na minha opinião, o time dela é bem ruizinho, e por causa disso as piadas ficam meio deslocadas, meio chatas, e algumas vezes muito sem graça e sem sal, o que é um problema, já que a comédia era pra ser um dos pontos fortes do desenho, já que esse é um lado que eles tentaram investir bastante. Mas tá bom, eu vou tentar continuar mostrando meus pontos sem tentar spoiler as coisas de uma forma muito absurda, porque sendo honesto, esse vídeo é um amontoado da minha mais amargurada opinião. Eu posso estar falando mal horrores, mas você pode acabar assistindo e gostando do desenho. Então, eu vou tentar evitar spoilers absurdos mais pra frente.
Dito isso, vamos lá. O desenho ele tem um episódio que introduz um personagem que vai ser importante e vai ter um grande peso lá no futuro da série. Ela vai estar sempre dando as caras por aí e também tem um personagem que é o professor deles e também tá dando as caras com uma frequência até que alta. E depois de um tempo tem um episódio inteiro que é feito para introduzir uma cambada de novos personagens pro time. Mas sabe onde eu quero chegar com tudo isso? É que o desenho vai te introduzir novos personagens que vão ser recorrentes, mas isso não importa porque você não se apega a nenhum deles, porque eles são simplesmente chatos. Nenhum deles consegue ser nem um pouco interessantes. Sabe aqueles desenhos que aparecem os personagens secundários que são tão interessantes que fazem você simpatizar com eles? Ou são tão legais que você vê, sei lá, 600 fanarts desse tal personagem por aí e nem sabe o porquê às vezes? Tipo, eu já vi tanta fanart de personagem que apareceu por, sei lá, 3 episódios em Hora de Aventura e que realmente tem lá o seu charme, mas pra mim aqui nesse desenho isso não existe. Se os personagens principais são interessantes, os secundários são piores ainda. Tipo, além de não serem interessantes, eles não têm nada de marcante que fazem você olhar e falar, uau, esse personagem é legal. Quer um exemplo? Em O Príncipe Dragão, um desenho muito bom, decai um pouco na 4ª temporada, mas enfim, tem uma personagem que aparece na 1ª temporada e nunca mais dá as caras, e eu lembro dela até hoje. Agora, sem eu olhar pro roteiro, me pergunta se eu lembro de algum personagem interessante de O Curioso Mundo de James. Exato, não tem. E eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando o nome do desenho, né? Mas enfim, como eu não quero ficar prolongando isso aqui por muito tempo, eu vou usar um último exemplo que eu tenho. Tem uma coisa que eles se inspiram muito em Gumball, é que se você já assistiu esse desenho, você sabe que Gumball é uma bagunça nos estilos de animação que os personagens usam. Tem literalmente de tudo, desde 2D, stop motion, CGI, mas Gumball tem essa parada de propósito, eles se aproveitam ao máximo disso. E dá pra ver que em O Curioso Mundo de James eles se inspiraram nisso, se tu olhar os personagens, cada um deles tem diferentes estilos, formas e etc. Porém, pelo menos durante a 1ª temporada isso é totalmente jogado e não serve de nada. Mal dá pra dizer que necessidade tem ali. E sendo honesto, qual a graça de você ter uma oportunidade dessas na mão e não usar ela nem um pouco? E sendo sincero, eu poderia reclamar de várias outras coisas, como a dublagem, que tecnicamente falando é excelente. O dublador do James, inclusive, é um dos meus favoritos. Se eu não me engano, ele é o mesmo dublador do Styles de Teen Wolf, mas eu não tenho certeza disso. Mas diferente de outros desenhos, onde eu sinto que a dublagem brasileira dá mais vida pra animação, ou que os dubladores realmente se divertem, é só você olhar qualquer personagem aleatório de animação que o Guilherme Briggs dubla, que ele simplesmente se solta, tá ligado? Aqui nessa animação, eu vejo que eles chegaram, dublaram e foi isso. Tu não sente emoção, falta um tempero ali. Os episódios também costumam ser mais longos do que deveriam, ou talvez não tem tanta história pra meio que suprir tudo aquilo, sabe? Deveria ser um pouco mais contido. As histórias que eles contam não precisam de tanto tempo que o episódio é meio que injeção de linguiça. O desenho tecnicamente teve mais episódios, ou uma 2ª temporada, eu sei lá, é difícil saber como funciona esse sistema de seasons da Netflix. Mas eu praticamente não vi ninguém falando sobre essa nova leva de episódios, eu vou chamar assim. O que já diz muito sobre o desenho. Mas é isso, eu tinha muita esperança nessa animação, mas até agora a única animação feita por grandes empresas que tem um youtuber como roteirista e criador, e que ainda não me decepcionou, foi Final Space. Final Space é muito bom. É uma pena que cancelaram antes do final. Já o Curioso Mundo de James, eu recomendo sim que você assista, para tirar suas próprias conclusões. Não tira a minha opinião como absoluta, eu posso ter detestado o negócio, mas você pode assistir e acabar gostando. Tenta se lembrar que eu sou só um idiota que conta as experiências dele com as animações em um canal no YouTube. Mas eu acho que é isso, deixa um like para ajudar, comenta o que tiver vontade só para dar aquele engajamento. Obrigado e até a próxima, se tiver uma próxima.